Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais um Evangelho. Desculpem esse minutinho de atraso, a internet deu uma pequena oscilada aqui e demorei para conseguir colocar a live ao vivo. Boa noite, Pati. Boa noite, Alberto, Tati. Boa noite, Charles, a Juliana também, a Camila. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou colocar nosso convidado de hoje aqui na tela e depois eu continuo com os nossos recados de hoje. Um beijo pro Anthony também, que sempre acompanha a Paty. Anthony, tô com saudade de você na segunda-feira. Gladete, Ana Carla, Miriam, a Cláudia. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Vocês viram ele aqui faz pouco tempo, inclusive, mas tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes de vê-lo aqui novamente. Vamos ver se o convite deu certo. Acho que deu. Boa noite, Alberto. Tá nos ouvindo? Sim, me escuta também? Te escuto. Bem-vindo, Alberto, e obrigada por ter topado de novo estar aqui com a gente. Sempre que apura a gente recorre ao Alberto. O Alberto sempre topa nos ajudar aqui. Alberto, obrigada de novo. Eu que agradeço, sempre. Boa noite, dona Olga. Bom ver a senhora aqui de novo esse domingo. Espero que esteja bem recuperada. Faz alguns domingos a gente radiou pela dona Olga, que a dona Olga está presente de novo no nosso evangelho. Boa noite, Vicky, Luísa, a Bruninha, a Juliana. Boa noite a todo mundo. Pessoal, o item de hoje é uma prece. A gente ainda está no capítulo das preces. Mas acho que agora vocês já conseguiram perceber também o quanto a gente tem a aprender além da prece em si nesses capítulos, né? E o tema de hoje, então ainda é o capítulo 28, é o item 53 e 54, que se chama Por uma Criança que Acaba de Nascer. Olha que tema diferente do que a gente está acostumado a trazer do Evangelho e que tema eu achei gostoso, né, Alberto, ler sobre isso. Sim. O Alberto, ele trabalha no Departamento de Infância e Juventude, com certeza o Alberto gostou também. Então esse é o tema, e não só quem tem criança em casa, que acabou de nascer ou conhece alguém que está grávido, consegue aprender com o tema de hoje. A gente tem muito a aprender. Então, relembrando rapidinho também, a gente faz esse momento aqui ao vivo, que é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade, para que todo mundo que nos assiste aqui, além de participar desse momento com a gente, replique o Evangelho no lar, nos seus lares. Então, além de participar aqui com a gente, tentem, quem ainda não faz, criar esse hábito na sua casa, num próprio dia, num horário, sempre fixo, porque é um compromisso nosso que a gente tem que ter toda semana. Não é semana sim, semana não, né, Alberto? De vez em quando. Uhum. É toda semana. E é um compromisso dos espíritos amigos também, que eles tiram esse horário que a gente definiu para estar com a gente, para nos ajudar a higienizar a nossa casa e tudo mais. A gente segue o modelo que Jesus nos ensinou do Evangelho no Lar, faz uma prece de abertura, lê um capítulo, aqui no nosso caso é o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser outra obra edificante também, comenta, às vezes o comentário vai ser só uma dúvida, que todo mundo vai ter a mesma dúvida e vai acabar nisso, tudo bem também, às vezes a gente não entende. Depois faz uma prece de encerramento e sempre com um copinho, com uma garrafa de água frutificada junto, que a espiritualidade vai usar como medicação para nós. Então esse é o modelo que a gente segue aqui e esse é o convite que a gente deixa para vocês fazerem na casa de vocês também. Eu vou pedir para o Alberto fazer a prece de abertura primeiro, depois eu faço a leitura e passo a palavra para o Alberto de novo. Tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração, vibrando em sintonia com toda a espiritualidade que se faz presente junto de cada um de nós, na certeza de que nossos corações nesse momento se unem em prol da nossa evolução, em prol da nossa melhoria conjunta, que nós possamos aproveitar desse momento de evangelho, aproveitar desses conhecimentos que nos são trazidos de uma forma tão bonita, tão clara, e que a gente possa levar essas reflexões, esses aprendizados da noite de hoje para a nossa semana, para as nossas vidas. E assim, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos todos juntos nessa noite, nós iniciamos então o
Evangelho no Lar da Associação. Obrigada, Alberto. Boa noite a todos que estão entrando agora. Relembrando, a gente vai ler então, é o capítulo 28, o item 53 e 54, que se chama Prece por uma criança que acaba de nascer. Então, eu vou fazer a leitura aqui da explicação de Kardec do tema, e a prece eu vou deixar para a gente fazer no final, depois das nossas considerações. Então, iniciando a leitura. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo que hajam de estar na terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para lhos facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então, olha que legal, não são só as crianças que aprendem, os pais, também a gente que convive em algum ambiente, a gente que talvez lá na frente ainda, né, Alberto, venhamos a ser pais e mães, nós que somos jovens, a gente tem muito a aprender. Fora, né, Alberto, que esse olhar de crianças que estão voltando nos ajudam a ter essa simplicidade que toda criança tem, que Jesus também trouxe pra gente. Alberto, o que te chamou a atenção nesse tema de hoje? Concordo 100% com tudo que tu falou, Júlia. Acho que é bem por aí, sabe? E a primeira coisa que mais me chamou a atenção, principalmente nessa mensagem inicial ali, antes da prece, efetivamente, é a questão da reencarnação, né? Acho que sempre é válido a gente voltar nisso. E é sempre muito importante, na verdade, a gente retomar aqueles conceitos básicos, né? E acho que essa mensagem, essa proposta de a gente fazer a prece por essa criança que acaba de nascer, traz muito essa ideia do que é a reencarnação, né? Por que a gente está voltando? E isso faz com que a gente entenda com mais profundidade o quão relevante é aquele momento do nascimento para aquele espírito que está ali, para aquelas pessoas que estão em volta. E isso toma uma profundidade muito bonita, né? Eu comecei meu estudo por aí, né? Essa preparação. Lá no Livro dos Espíritos é trazida uma parte bem importante sobre essa reencarnação, né? Kardec nos pergunta aos espíritos com relação à nossa evolução, né? Como é que a gente vai chegar em algum momento da nossa existência, enquanto espíritos imortais, no momento de a gente se depurar, né? De a gente chegar na perfeição que Jesus nos promete. E os espíritos trazem justamente o conceito da reencarnação como esse mecanismo, né, que Deus nos proporciona para que a gente vá evoluindo, para que a gente vá aprendendo, para que a gente erre, para que a gente acerte e aos poucos ir crescendo enquanto espíritos imortais, né? Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante para a gente começar a conversa, assim, essa compreensão de que a existência, o começo de uma nova existência, essa reencarnação ali para o espírito, é um momento de extrema importância, né? Porque é essa segunda chance, terceira chance, milésima chance que a gente tem de aprender, de evoluir, de crescer, de se transformar. Então, acho que essa visão da criança, essa visão do espírito que está ali nesse estado infantil, nesse estado da infância, é muito importante, né? Quando a gente fala sobre esse momento de prece, essa irradiação. E Kardec continua falando também com relação ao objetivo dessa nossa encarnação, né? E é trazido ali a questão de expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. E é trazido a questão da justiça divina. Então, tudo isso junto vai formando esse entendimento para a gente, né? De que a gente retoma esse momento ali enquanto encarnado, para que a gente possa retomar os nossos aprendizados, digamos assim, né? A gente não deixa de aprender em nenhum momento, mas aqui é o momento que a gente vai conseguir realmente colocar à prova
tudo aquilo que a gente aprendeu, é tudo aquilo que a gente está tentando evoluir. Então, os espíritos nos trazem muito essa ideia de que a gente retorna ao corpo, retorna, principalmente nesse momento da infância, né, retomando a nossa existência ali, com esse objetivo, né, de a gente espiar os nossos erros passados, recuperar aquilo que a gente deixou de lado em outros momentos e também evoluir, né, passar pelas provas, passar pelas dificuldades que a gente inevitavelmente vai passar por estar no mundo de provas e expiações, mas com esse objetivo, né, com esse objetivo de a gente evoluir, de a gente aprender. Tem uma frase que está no túmulo de Kardec, que é falado, né, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então é justamente isso, né? A gente nasce, a gente cresce, vive, passa por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas conquistas, aprende, acerta, erra, morre, vai para o plano espiritual, continua nossa existência enquanto espírito imortal e retorna, né? A gente retorna a esse mundo para que a gente consiga continuar esse nosso aprendizado, reparando equívocos, desenvolvendo novas habilidades, novos pensamentos, novos aprendizados mesmo, mas principalmente a gente estar nessa escola, né? Nesse momento que a gente consegue colocar à prova aquilo que a gente está aprendendo. É um espaço que a gente tem a possibilidade de errar sem que haja uma condenação. A gente tem a possibilidade de acertar, tendo todo o apoio que a gente sabe que a gente tem dos espíritos amigos, de todos aqueles que se juntam ao nosso redor para nos auxiliar nesse processo. Então, acho que essa é a primeira reflexão, sabe? A questão de entender a criança não só como um ser pontual, mas entender que aquele ser que ali está encarnando carrega consigo uma trajetória imensa e acaba sendo uma responsabilidade, né? A gente enxergar aquela criança de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais profunda do que simplesmente um ser nascendo, né? Vem toda uma história junto, todo um contexto junto que, querendo ou não, ajuda muito para a gente entender também algumas questões, né? Da infância, da adolescência e todo esse processo que se passa depois. Só vou trazer mais uma frasezinha e já te passo de volta, Júlia, que é de André Luiz. Ele vai falar que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então é justamente isso, né? A criança que chega com esse véu do esquecimento, com essa bênção do véu do esquecimento, trazendo uma nova oportunidade, uma nova chance de estar aqui, é esse mundo em construção, né? Então a gente recebe ali no mundo, seja como pais, como educadores, seja como coadjuvantes da história, digamos assim, né? As pessoas que olham de longe aquela criança, todos nós trazemos essa responsabilidade de ter esse mundo em nossas mãos, né? Próximo de nós. Como tu disse, né? Não necessariamente a gente vai estar diretamente em contato, educando aquela criança diariamente, mas que seja conviver em algum ciclo que tenha alguma criança, que tenha algum recém-nascido, algum adolescente, tudo isso nos traz essa possibilidade de auxiliar nessa construção. Então, acho que essa é a primeira reflexão, assim mesmo, de a gente entender esse grande contexto que existe por trás e a responsabilidade que é a gente receber aqui na Terra uma criança. Obrigada, Alberto. Essa frase que eu trouxe de André Luiz foi uma frase, a única frase que eu trouxe propriamente dita que eu destaquei aqui. Eu achei ela muito linda também. E essas suas primeiras colocações, na verdade, foram as que mais me chamaram a atenção. A questão da reencarnação, dessa nova oportunidade que todo mundo tem. Mas como é isso para uma criança, né? Que acabou de chegar e qual é o nosso papel? Antes de eu trazer meu comentário sobre isso, eu só queria voltar rapidinho porque a Cris, quando a gente estava lá explicando sobre o Evangelho, ela deixou um comentário e eu deixei passar. Cris, desculpa. Eu vi que a Fábio respondeu, mas às vezes é dúvida de outras pessoas também. A Cris perguntou se quando a gente está sozinho ou quando a gente não está bem, se a gente deve fazer o Evangelho no lar, mesmo assim. E como é uma pergunta importante, acho que é importante dar uma pausa para responder. Cris, sim, sempre. Se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está ansioso, precisando de ajuda, se a gente não sabe o que fazer, a gente tem que fazer sempre. Por isso que tem que ser um dia e um horário fixo, porque é uma rotina. Que nem a gente tem a rotina de trabalhar, de ir para a escola, de comer, de dormir, a gente tem que ter essa rotina de fazer o evangelho no lar também, porque só traz benefício, sempre.
não tem dúvida. E quanto a sozinho ou acompanhado, às vezes a gente mora num lar com mais pessoas encarnadas, né? E nem todo mundo quer participar, às vezes é só a gente, tudo bem também. A gente faz, eu tenho tantos relatos de conhecidos que começaram sozinhos, ficaram anos fazendo o evangelho no lar sozinhos, e depois de algum tempo as pessoas que convivem decidiram participar, decidiram fazer. E mesmo assim, essas pessoas que estão conosco e não querem fazer esse momento, elas também vão ser beneficiadas desse momento. E que nem a Fábio colocou, sozinho a gente nunca tá. Sempre tem a nossa família espiritual que está perto da gente, nosso anjo da guarda, os espíritos estão sempre conosco. Então, sim, sempre, mesmo sozinhos. Desculpa, pessoal, esse parênteses na nossa fala. Voltando, Alberto, eu vou ler antes de continuar o comentário aqui da Elisa. A Elisa disse que é muito especial receber esses seres em constante evolução, seja no nosso lar, no lar alheio, enfim, né? Que sem dúvida há esperança de dias melhores para esse nosso planeta em evolução. Realmente, como é que a gente quer um planeta melhor, né, Alberto? Se a gente não depositar não só a esperança, mas dar condições para que esses seres que estão chegando aqui agora transformem o mundo num mundo melhor. E aí a Elisa também comentou que fazer uma prece para agradecer essa vinda, receber esse espírito com todo o amor que pudermos, porque sabemos dos desafios, mas especialmente das oportunidades. Bem lembrado. Eu acho que isso que tu trouxe, né, Alberto, de que se a gente lembrar que toda criança, por mais fofinha, por isso que vem fofinho. Não tem ninguém que não acha bebê fofinho, né, gente? Mesmo quando é feinho, que acabou de nascer, a gente ainda acha bonitinho, fofinho. Eu amo bebê, gente. Vem fofinho justamente pra gente não lembrar do passado, não lembrar do que vem assim bonitinho pra gente amar mesmo, pra gente gostar. Mas a gente tem que lembrar que sim, são espíritos imortais que nem a gente, que tem um passado, tem uma história de acertos e de erros, que nem a gente, não muda. Mas, e aí entram os meus comentários, eu até tenho uma colinha aqui do lado, eu peguei do próprio Evangelho, tá, gente? Lá no capítulo Bem-aventurados os que têm puros de coração, alguns capítulos para trás aqui do Evangelho, fala um pouquinho sobre as crianças. Eu achei legal, eu trouxe aqui, é bem o que o Alberto falou, é bem isso. Então eu só vou complementar na verdade. Quando um espírito está se preparando para reencarnar, quando está chegando próximo do momento da reencarnação, isso está dito aqui no Evangelho, o espírito ele entra em estado de perturbação, e a perturbação no sentido de perder um pouco a consciência de si para se preparar para entrar aqui. E aí, conforme nasce, essa consciência vai voltando aos poucos, não vai voltar completamente, porque a gente não lembra de tudo, né? Mas vai voltando. Por isso que esse período da infância, gente, é um período de modelar aquele espírito que está aqui de novo. A gente não vai perder a nossa essência enquanto espíritos, mas a gente está mais suscetível a novas ideias, sejam elas boas ou não. Por isso que é tão importante o papel dos pais, por isso que é tão destacado, Kardec aqui nesse capítulo de hoje relembrou. Porque a criança, ela está suscetível nesses primeiros anos a novas ideias. Por isso que a gente tem que sempre colocar coisas boas no coração dessa criança. E o colocar coisas boas vai muito além da fala, né, Alberto? Que é a parte mais fácil. É o nosso exemplo. É como a gente vive, como a gente trata aquela criança que está vindo no mundo conosco. De novo, por isso tão importante o papel da família, porque é através do exemplo que esse espírito vai se construindo. E eu nunca esqueço, gente, eu nem lembro quando isso aconteceu, mas deve ter sido uns 15 anos atrás. Eu nunca esqueço de. Eu e minha mãe, a gente foi visitar um casal de amigos que tinha acabado de ter gêmeos. E daí, quando ela foi olhar para os bebês, a primeira coisa que a minha mãe falou foi assim: bem-vindo de volta. E não vai ser fácil, a gente sabe, mas bem-vindo, tem uma oportunidade nova, teus pais te amam muito. Me chamou tanta atenção. E aí, nesse momento, eu caí a ficha de que sim, ela estava conversando com aquela criança como espírito imortal que somos. Então, que a gente possa aproveitar esse momento da infância, que são mais maleáveis, a apresentar Jesus para essas crianças através do nosso exemplo de como a gente vive a vida. E tem uma outra frase aqui que fala assim: devemos muito amor, é do Emmanuel, desculpa. Devemos muito amor à criança, espírito que vem ao mundo com renovadas esperanças de redenção. Gente, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente lê nas obras espíritas, né, Alberto, que a gente implora para voltar.
A gente implora por uma nova chance de estar aqui, de conviver com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente também prejudicou. A gente quer estar junto de novo para crescer, porque a gente está aqui para evoluir. Então a gente implora por essa oportunidade. Então, quando o espírito ele nasce, criança, ele está com essas esperanças de acertar de novo, de ser melhor, de fazer diferente e renovada. Então, a gente também tem que estimular isso nas crianças através do nosso convívio, da nossa fala. E não é uma regra, né, gente? Mas a gente também tem muita obra espírita que relata isso. Às vezes, volta para o nosso lar, muitas vezes em forma de filho, ou no caso, em forma de pai e mãe, espíritos que a gente precisa conviver muito próximo para desfazer alguns maus entendimentos e ter uma nova oportunidade de mudar esse relacionamento que foi prejudicado, que foi alguém que muito nos amou e a gente deixou triste, a gente prejudicou, volta para conviver conosco para que a gente mude. Então, olha a oportunidade de Deus, né, Alberto, da gente mudar, de estreitar laços, de mudar um relacionamento muitas vezes de inimizades para um relacionamento de amor, que daí esse laço de amor, quando ele se constrói, né, Alberto, ele nunca se desfaz quando é verdadeiro. Então, essa é a importância da gente cuidar bem das nossas crianças. E a prece para uma criança que é para nascer é pedindo tudo isso, né, Alberto? É pedindo pela criança, pelo pai, pela mãe, pela família, para que todos os envolvidos aproveitem essa nova oportunidade de estar aqui. Então, foi mais ou menos, me chamou a mesma atenção que te chamou, Alberto. Uhum. Foram esses pontos. E eu acho que tem tudo a ver, assim, né, Júlia, quando a gente fala sobre esse espírito que vem aqui, é, é realmente essa responsabilidade, né? É a gente entender essa possibilidade, na verdade, né? Abrir o leque de opções para que o espírito futuramente, quando retomada essa consciência, mas não é consciência que é a palavra certa, né? Mas enfim, quando retomada mais futuramente na fase adulta, consiga escolher o caminho que foi apresentado, né? Então é justamente esse momento mais propício que a gente tem para plantar uma sementinha, né? E futuramente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vai depender de fatores, vai depender da escolha daquele espírito, mas a semente foi plantada, né? E a responsabilidade é justamente essa. De nós, enquanto educadores, nas diversas instâncias que a gente se coloca, trazer essa pequena luzinha, né? Esse foco de luz que vai ser colocado, vai ser plantado, para que futuramente isso possa germinar, né? O próprio Jesus falava muito, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é dos que elas se assemelham, né? Para os que elas se assemelham. Então, tem tudo a ver com isso, né? Com essa ideia de a gente buscar as crianças e entender justamente esse sinônimo de pureza, né? Esse sinônimo de pureza de coração. Né? Essa ideia de que a gente vem com esse quadro branco, né? Digamos assim, para que a gente possa começar de novo, para que a gente possa tentar de novo e que a gente possa levar essas crianças até Jesus, né? Como ele mesmo próprio nos orienta. Então, acho que é exatamente isso. E a prece vem muito nesse sentido, né, de a gente auxiliar tanto aquele ser em evolução que começa a sua nova encarnação, para que consiga estar aberto a essas ideias, aberto a esses ensinamentos, quanto também para toda a família que se envolve ali, né, todos os educadores, todas as pessoas que estão ali naquele processo, também junto com essa criança, para que consiga todo esse ciclo familiar, esse ciclo possa ser envolvido com amor, né? Possa ser envolvido com essas energias e essas vibrações que a gente também consegue emanar. Eu vi que a Até gente tem alguns vou comentários. aproveitar a tua deixa e a da Elisa aqui Aham. juntos. Às vezes a gente ouve alguns relatos de pais, né? E a gente vê acontecer também, que dão muito amor, muito carinho, que trazem bons exemplos e que lá na frente acontece do filho, da filha ou até outro, enfim, outra pessoa próxima acabar se desvirtuando, esquecendo desse convívio com Jesus. Acontece. Mas a gente não pode pensar que eu fiz de tudo que eu podia e não adiantou de nada. A gente não sabe, gente. Não, será que não teria sido pior? Se esse espírito que às vezes vem rebelde, mas se tivesse vindo em outro lar, poderia estar muito pior. Se não tivesse recebido todo esse amor, todo esse carinho na infância. E nada é em vão, né, Alberto? Mesmo que pareça, Uhum. fica plantado no coração da gente. Então a gente nunca pode se arrepender
de trazer Jesus, de trazer o amor para o convívio, mesmo que pareça que não serviu de muita coisa, sempre serviu, gente. A gente nunca sabe se não poderia ter sido pior. Tem tanto casos, né, de espíritos que reencarnam num ambiente totalmente conturbado e difícil e se mostram completamente diferente àquilo, saem melhores, trazem revoluções, melhorias para onde vivem. E ao contrário, espíritos que nascem num ambiente, num lar muito pacífico, muito calmo, e que também não se dão com aquilo. Mas é a oportunidade que aquele espírito precisava, era o lar que ele precisava e com certeza ele melhorou. É que às vezes a gente olha muito aqui, né, Alberto? Só essa Uhum. encarnação, só alguns anos. Não. Então, achei importante relembrar isso. E a fala da Elisa, que reforçou a importância da evangelização. O Alberto, com certeza, vai falar muito melhor que eu, porque o Alberto é evangelizador da nossa casa e trabalha muito no movimento jovem. Mas assim, gente, a minha evangelizadora está aqui hoje, que é a Biga. Eu posso dizer da importância que foi eu ter sido apresentada para Jesus muito cedo. E a gente não pode forçar criança nenhuma a isso, mas a gente pode apresentar. E como a gente falou, né, Alberta, a criança está suscetível a novas ideias. Então é o momento de apresentar. Depois ela decide se ela vai querer continuar vivendo com Jesus ou não, mas a gente apresenta. E esse é o papel da evangelização, né? Além de conviver com outros jovens, com outras crianças e de estar numa casa espírita, é principalmente conhecer Jesus quando o coração está aberto para ele. Então, relembrar que inclusive a nossa associação espírita está com as inscrições abertas para evangelização, eu acho que ainda está, mas fica o convite para vocês. E o Alberto com certeza pode falar até um pouquinho melhor do papel da evangelização para essas crianças. Eu acho que é bem isso, Ju, e aí traz muita questão de conhecer Jesus e a proposta da evangelização, né, e a proposta da educação como um todo é trazer esse Jesus pela ação, né, aquilo que tu já comentou antes também, né, pela vivência, pela experiência desse amor na prática, né, então é isso que a evangelização busca trazer muito. Né. Não é sentar e começar a ler o evangelho, até porque com uma criança isso não funciona, né, a criança não vai assimilar uma leitura de evangelho. Então, a evangelização traz muito essa proposta de trazer Jesus de uma forma prática, de uma forma de convivência, de uma forma de vivenciar esses ensinamentos, né? E é por isso que a gente vê muitos frutos, né? Como tu falou. Também passei por toda a evangelização e faz toda a diferença, né? Pra gente, enquanto vida adulta começando, é justamente isso, assim, faz toda a diferença na nossa forma de pensar, né? Porque a gente já vivenciou algumas coisas que nos trazem um olhar diferente. Então, acho que é bem por aí mesmo. Obrigada, Alberto. Então, só para finalizar a propaganda da nossa evangelização, aqui no nosso perfil tem uma arte que tem mais detalhes, mas a evangelização da associação e de outras casas, imagino que também está aberta as inscrições para jovem e para criança. Segunda e quinta, as crianças, que é o tema de hoje, eu sei que elas ficam na quinta, mas é no horário das doutrinárias. Então, até os pais, se quiserem levar as crianças e os jovens, podem ficar nas palestras, enquanto as crianças vão lá para trás para evangelização, que é mais ou menos 7h30, 7h45 que inicia, deve ir até às 9h, não tenho certeza do horário, mas está aberta as inscrições. Se alguém tiver dúvida, pode mandar mensagem aqui no Instagram, que a gente encaminha para a Bruna e para o Max, que são os responsáveis pela nossa evangelização. Mas, gente, Alberto, quer dizer, não sei se tu tinha mais alguma coisa para complementar. Da minha parte, era isso. Falar de criança é sempre um tema muito gostoso, justamente porque as crianças trazem essa leveza, essa humildade que a gente tanto quer. Então, vamos ajudar a construir essa nova fase do nosso planeta para que o planeta seja um lugar melhor lá na frente. Então, que a gente doe tudo de bom que tem dentro da gente já para essas crianças, para que elas usem isso como exemplo para se tornarem alguém melhores amanhã também. Porque no fim, né, Alberto, é o que todo mundo quer. Sair um pouquinho melhor daqui, todo mundo, sem exceção. Então vamos ajudar essas crianças a serem pessoas melhores com o nosso exemplo. Eu não Exatamente, acho li, que é isso mesmo. eu não li todos os comentários, desculpa, gente. Às vezes vocês participam tanto que eu me pego até desprecavida aqui. Mas vamos lá, eu vou voltar para ler. Eu também quero compartilhar antes de encerrar a enquete que a gente fez aqui. Mas o Luciano, ele falou, ele lembrou que está lá em Provérbios 22, item 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
É bem isso, a gente planta a sementinha, né? Se o solo tá pronto, a sementinha vai crescer. O seu França, no exato momento que o Alberto falou da frase, o seu França comentou que é deixar e que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Jesus quem disse isso. E a Suzana, ela relembrou, a Suzana é educadora, e eu sei que tem algumas educadores aqui nos assistindo hoje que trabalham com jovens e com crianças, sabem do desafio. Ela lembrou que é muito importante essa responsabilidade dos pais. Que crianças agressivas, violentas, existem muitas crianças que estão agressivas e violentas no colégio, e os professores tentam auxiliar, inclusive, o que seria de nós sem os professores também, né? Mas ela relembrou da importância do pai, da mãe, que às vezes não é pai, é mãe, é um avô, é uma avó, é um outro parente, mas que fazem esse papel. Então é bem importante a gente assumir isso mesmo. E o seu França também deixou um comentário que a encarnação do espírito como criança. Opa! A encarnação do espírito como criança é uma das mais belas criação de Deus. Abençoados são as mamães. Então, gente, o recado de hoje era esse, né, Alberto? Dois jovens falando sobre crianças. E eu acho que eu falo pelo Alberto, mas a gente desde cedo foi apresentado para Jesus. Então a gente é muito grato por isso, né, Alberto? A gente não saberia como seria a nossa vida se a gente não tivesse sido apresentada para Jesus. A gente nunca sabe. Então a gente só tem a agradecer e trazer um pouco desse relato de como é bom crescer convivendo com Jesus no nosso coração, num lar que nos apresentou a eles. Então era isso, Alberto. Obrigada mais uma vez por ter de novo participado aqui com a gente. Obrigada por toda a ajuda e pelos teus comentários que tu trouxe aqui. Eu que agradeço. E eu falei que eu ia ler enquete e esqueci, mas ainda dá tempo. A gente perguntou aqui no Instagram o que significava o tema de hoje. O que a gente tem que pedir numa prece por uma criança? A gente teve algumas respostas. Inclusive, faço o convite para que vocês sempre participem nessas enquetes. Fica aqui no Story. Ajuda um monte a gente, porque antes da gente começar aqui, a gente lê essas respostas e até vai programando a discussão, a conversa com base nisso. Então, eu vou ler as respostas que a gente teve. A gente teve resposta dizendo que essa prece, que ela seja sempre abençoada e bem-vinda a esse mundo novamente. Agradecer a oportunidade de ter essa criança aqui conosco e pedir luz e forças para que ela triunfe em seus propósitos aqui na Terra. O que a gente tem que pedir é que a gente receba esse espírito ao lar, agradecer por isso, agradecer a oportunidade de aprender a amar aquele espírito que está ali conosco. Que a encarnação dessa criança seja abençoada, pedir proteção, entendimento de como lidar com aquela criança e envolver esse espírito em vibrações de amor. Então essas foram as respostas, bem de acordo com o que eu e o Alberto a gente trouxe aqui. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Alberto, pela participação. Eu vou encerrar agora lendo a prece que está ali no Evangelho desse tema, desse capítulo. Tem alguns exemplos, eu vou ler um deles, que é a prece que é para ser dita pelos pais. Tipo, os pais fazendo a prece por uma criança que está por vir. E aí eu encerro o nosso Evangelho de hoje. Tá no item 54, essa prece que eu vou ler. Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, sê bem-vindo. Sê bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal, por culpa nossa, responderemos por isso, visto que então teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se este filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Eu vou finalizar por aqui, continua mais um pouquinho. Mas então, é nesse espírito de gratidão por essas crianças que estão diariamente reencarnando aqui no nosso planeta, que agradecemos a Jesus por ser nosso exemplo, por ser nosso mestre, que essas crianças de hoje também conheçam, Senhor, o teu amor
e a tua misericórdia. Nossas vidas, elas ficam muito mais leves e nos sentimos muito mais amparados quando convivemos contigo. Que todos nós possamos ter uma ótima semana e que todos aqueles corações que amamos, encarnados ou desencarnados, possam receber agora nosso amor e nosso carinho. Que assim seja. Boa noite, Alberto. Boa noite, pessoal. Boa Boa semana. noite. Obrigado. Tchau, tchau.